Você já se perguntou por que certos versículos da Bíblia quase nunca são mencionados nas igrejas ou nas pregações? Já notou que, mesmo lendo a Bíblia inteira, há passagens que parecem ocultas ou simplesmente evitadas? Existe um versículo específico que é temido por muitos. E não é porque ele é difícil de entender. É porque ele revela uma verdade tão profunda e assustadora que muita gente prefere ignorar. E o mais impressionante, ele fala diretamente com o nosso tempo. Será que estamos vivendo o que ele profetizou? Será que você também está sendo afetado por ele, sem nem perceber? Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir por que esse versículo é evitado e por que a verdade dele assusta tanto. Já aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já leu um versículo na Bíblia que te deixou desconfortável? Qual foi? Sua participação é muito importante para nós. O versículo esquecido. Por que ninguém fala dele? O versículo que vamos revelar hoje está em 2 Timóteo 4, 3, 4, e diz assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse versículo é direto, cortante, e nos confronta com uma realidade que muitos não querem encarar: o abandono da verdade. Paulo estava escrevendo a Timóteo, seu discípulo, alertando sobre um tempo futuro, um tempo onde as pessoas não suportariam mais ouvir a verdade de Deus. Mas por que esse versículo é evitado? Porque ele aponta diretamente para a responsabilidade individual de buscar a verdade. E muita gente prefere terceirizar essa responsabilidade para líderes ou influenciadores espirituais. Porque ele revela uma rejeição ativa à sã doutrina. Ou seja, não é ignorância, é escolha. As pessoas escolhem mestres que dizem o que elas querem ouvir, porque ele expõe o risco de se afastar completamente do que é verdadeiro e seguir mitos, doutrinas distorcidas, revelações fantasiosas e movimentos que parecem espirituais, mas não têm base bíblica. É por isso que esse versículo não costuma aparecer em mensagens motivacionais ou cultos voltados para o conforto emocional. Ele é incômodo, urgente e toca em um ponto muito delicado. A verdade pode ser dolorosa, mas é necessária. A origem da polêmica. Contexto bíblico e histórico para entender por que 2 Timóteo 4, 3, 4 é tão forte e assustador, precisamos voltar um pouco no tempo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente por volta do ano 67 d.C., enquanto ele estava preso em Roma, já pressentindo que sua morte estava próxima. Essa foi uma de suas últimas cartas, e nela ele entrega orientações preciosas a Timóteo, um jovem líder da igreja cristã primitiva. Paulo sabia que tempos difíceis estavam por vir. E é neste contexto que ele solta essa bomba espiritual. A frase, virá o tempo, não é só uma previsão vaga. É uma profecia sobre um tempo específico, um tempo de apostasia, de afastamento da fé genuína. Um tempo em que as pessoas iriam rejeitar o evangelho autêntico em busca de discursos mais agradáveis, confortáveis e convenientes. Veja o peso disso. Paulo não está falando de pessoas de fora da igreja, mas de dentro. Ele está alertando que muitos cristãos nominais começariam a distorcer a palavra para encaixá-la aos seus próprios desejos, exatamente o que vemos hoje em muitos lugares. Líderes e pregadores que falam apenas de bênçãos materiais, sucesso e motivação, mas evitam temas como arrependimento, santidade, juízo e cruz. Paulo viveu um tempo de perseguição e firmeza, mas profetizou um tempo de acomodação e manipulação espiritual. E esse tempo é exatamente o que vivemos agora. A verdade que assusta. O que esse versículo revela? Agora que entendemos o contexto, é hora de encarar de frente o motivo pelo qual esse versículo é evitado. Ele expõe uma verdade espiritual que muitos não querem aceitar. Sentindo coceira nos ouvidos. Essa expressão é poderosa. Ela mostra que haverá pessoas que vão procurar líderes que digam exatamente o que elas querem ouvir. Isso significa que a fé dessas pessoas
Não será baseada na palavra de Deus, mas em suas próprias vontades. E aqui está o ponto crítico. O versículo revela uma espiritualidade construída sob desejos humanos e não sob a verdade divina. Essa passagem é evitada porque ela nos força a fazer perguntas difíceis como: será que eu estou seguindo a palavra de Deus ou apenas aquilo que me agrada ouvir? Será que o que me conforta espiritualmente também me confronta? Ou tudo o que ouço só me alivia, sem me transformar? Estou seguindo o evangelho da cruz ou um evangelho de conveniência? A verdade que assusta é essa: a fé verdadeira exige renúncia, exige confronto, exige mudança. E muitos preferem um evangelho fast food, que alimente rapidamente, mas não nutre a alma. Por isso, esse versículo é tão ignorado. Ele denuncia um problema que está em alta nos dias de hoje: a falsa doutrina disfarçada de revelação moderna. Como Jesus mesmo alertou em Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. A verdade é dura, sim, mas é a verdade que liberta. E talvez seja exatamente isso que o inimigo quer esconder de você. A verdade que transforma. Reflexão atual. Ele se cumpre nos dias de hoje? A pergunta agora é inevitável. Esse versículo está se cumprindo nos nossos dias? A resposta é direta, sim, e de forma assustadoramente precisa. Vivemos uma geração em que a verdade se tornou ofensiva. O que antes era considerado certo e errado, hoje é questionado, relativizado e até rejeitado. E o mais alarmante, isso não acontece só fora das igrejas, acontece dentro delas. Veja ao seu redor. Quantas mensagens hoje são moldadas para agradar o público ao invés de agradar a Deus? Quantos evitam pregar sobre arrependimento, inferno, santidade ou renúncia? Quantas vezes já ouvimos frases como: isso não se aplica mais, esse trecho é pesado demais, ou isso não combina com o amor de Deus? A verdade está sendo deixada de lado por uma geração que prefere conforto a confronto, que troca a sã doutrina por promessas de prosperidade sem compromisso espiritual. Paulo profetizou isso com clareza. E Jesus também reforçou em João 8,45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Essa tendência tem um nome espiritual: apostasia, o abandono da fé autêntica. E ela cresce sorrateiramente, em meio a uma avalanche de conteúdo religioso nas redes sociais, em cultos cada vez mais voltados ao entretenimento do que à edificação. E aqui está o alerta. Não é porque um líder é carismático, famoso ou fala com autoridade que ele está pregando a verdade. A Bíblia diz em 1 João 4:1: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa é a realidade atual. Estamos vivendo o exato cenário que Paulo descreveu. E isso exige atenção, vigilância e discernimento espiritual. E agora, como devemos reagir a essa verdade? Diante de tudo isso, a pergunta mais importante é: o que eu faço com essa verdade? Se o versículo está se cumprindo, se a verdade está sendo evitada, se muitos estão se desviando, como devemos agir como verdadeiros seguidores de Cristo? Aqui vão 5 direções práticas e espirituais baseadas na própria palavra de Deus. 1. Volte à palavra. Leia com profundidade e oração. Não dependa apenas do que te falam no púlpito ou nas redes sociais. Pegue a Bíblia, ore antes de ler e peça discernimento ao Espírito Santo. Como diz em Salmos 119, 105, Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. 2. Desenvolva discernimento. Questione tudo com base bíblica. Se algo parece bonito, mas não tem respaldo na Escritura, cuidado. Lembre-se do que Paulo disse em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. 3. Não tenha medo da verdade. Ela liberta, não aprisiona. Mesmo que a verdade confronte, ela é a única capaz de transformar.
Jesus foi claro em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 4. Permaneça firme. Ainda que muitos se desviem, não siga a multidão, siga a Cristo. Em 2 Timóteo 4,5, logo após o versículo polêmico, Paulo exorta Timóteo: Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. 5. Compartilhe a verdade com amor. Não se cale. A verdade não é para ser escondida, é para ser anunciada. Com firmeza, mas também com compaixão, como está em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O mundo pode estar se afastando da verdade, mas você foi chamado para permanecer nela. Você é luz. Você é sal. Você é parte de um remanescente que não se curva diante dos mitos, mas se mantém fiel à verdade eterna da Palavra de Deus. Hoje, você descobriu por que esse versículo é evitado. Viu seu contexto, entendeu a verdade dura que ele carrega e percebeu como ele está se cumprindo nos nossos dias. Mas mais do que isso, você foi chamado a ser parte da resistência espiritual, que não negocia princípios, que não troca o evangelho pela conveniência. Não ignore esse alerta. Essa verdade pode assustar, mas também pode te salvar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários. Você já percebeu esse movimento de rejeição à verdade dentro da fé? Como você tem lidado com isso? E claro, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. A verdade pode ser evitada por muitos, mas não será ignorada por aqueles que foram chamados para viver a eternidade.